E agora eu quero te dar um exemplo prático de fascinação. Para ilustrar como a fascinação se manifesta, consideremos um caso retirado do livro Aconteceu na Casa Espírita, psicografado por Emanuel Cristiano, sob a orientação do espírito Nora. Este livro nos convida a uma profunda reflexão sobre os desafios enfrentados no ambiente espiritualista. A obra revela os bastidores invisíveis do trabalho mediúnico, demonstrando como a atuação dos espíritos benfeitores e das entidades inferiores influencia a rotina da casa espírita. Lembrando que o link desse livro está colocado na descrição para você, tá? Para você ir atrás dele, não precisa procurar, só clicar no linkzinho aí que você já vai direto para conseguir esse livro. Então o caso que a gente quer usar como exemplo é o caso da médium Maria Souza. No capítulo 10 do livro Aconteceu na Casa Espírita, intitulado justamente de Fascinação, acompanhamos a queda moral da médium Maria Souza. A sua fascinação começa com espíritos menos desenvolvidos que querem destruir a casa espírita onde ela trabalha, semeando a ideia de missão grandiosa quando Maria dormia. Nos sonhos, apareciam-lhe com propostas extravagantes, prometendo-lhe destaque, mídia e verdadeiros prodígios ligados às suas faculdades curativas. Ao despertar, ela tomava essas orientações oníricas como revelações legítimas e passava a planejar sua execução sem qualquer apreciação crítica. O sonho, portanto, funcionou como um canal de influência hipnótica. O espírito obsessor cria uma narrativa de glória, o médium acorda crente em sua veracidade e o julgamento racional fica suspenso, quadro clássico descrito por Kardec para a fascinação. O processo ultrapassou o âmbito pessoal. Cerca de 30 simpatizantes igualmente fanatizados reúnem-se, dão voz aos novos mentores e pressionam a diretoria da casa para implantar cirurgias espirituais comandadas por Maria Souza. Embora a gênese da fascinação seja individual, Maria Souza acredita piamente em instruções enganosas, ela se propaga a mentes que vibram na mesma sintonia de vaidade e milagre fácil. Dessa forma, temos uma fascinação coletivizada. Os adeptos não analisam, apenas endossam, ecoando o mecanismo descrito por Kardec em que a confiança cega de uns se estende a muitos. Lá no livro, no Aconteceu na Casa Espírita, fica claro que a Maria Souza desenvolvia vontade sincera em ajudar, mas o sonho de ser uma grande magnetizadora, uma extraordinária médium de cura, atrapalhava-lhe as boas disposições, pois o pedantismo lhe anulava as melhores intenções. O pedantismo de Maria Souza a tornava manipulável. Em vez de focar na cura genuína, ela passou a agir movida pelo desejo de ser admirada, que comprometeu sua ligação com a espiritualidade superior. Em vez de focar no alívio do sofrimento dos outros, ela se preocupava em se tornar uma referência na área, alimentando uma ambição pessoal que enfraquecia sua conexão com a espiritualidade superior. Essa postura a tornava vulnerável à influência de espíritos manipuladores que exploravam sua vaidade para desviá-la do propósito genuíno do trabalho espiritual. Dominada por promessas de fama e grandes cirurgias espirituais feitas por espíritos pseudo-mentores, ela mobiliza cerca de 30 simpatizantes e procura os dirigentes do centro, no livro chamados de Castro e Israel, para exigir uma sala, divulgação na mídia e liberdade total para operar. Antes da conversa, benfeitores espirituais posicionam-se ao lado dos dirigentes enquanto o espírito obsessor Elvira envolve a médium Maria Souza, reforçando-lhe o orgulho. Com serenidade, Castro sugere testes reservados e estudo doutrinário para que Maria desenvolva a mediunidade com segurança. Já Israel, o outro diretor do centro onde Maria Souza trabalhava, reforça. O espiritismo visa a cura das almas, não a exibição de fenômenos, e a busca de notoriedade costuma atrair adversários desencarnados. Ferida no orgulho, Maria reage com agressividade, acusa os dirigentes de inveja e ameaça abandonar o centro levando seus seguidores. Alertada sobre o risco de praticar medicina ilegal e de cair em armadilhas espirituais, ela se recusa a recuar, convencida de que o Dr. Júlio César a guiará ao estrelato. No livro, Júlio César é o espírito que está imbuído do objetivo de destruir a casa espírita onde Maria Souza trabalha e onde Castro e Israel são presidente e diretor. Tá? Sob gargalhadas de ouvir a líder de seus obsessores, Maria abandona a reunião sem despedir-se. Os dirigentes permanecem tranquilos, conscientes de terem cumprido o dever de zelar pela pureza doutrinária e pela segurança dos frequentadores. Então aqui está a capa do livro Aconteceu na Casa Espírita, pelo médium Emanuel Cristiano, né, pelo espírito Nora. O link do livro está na descrição para vocês. Bom, mas continuando aqui no exemplo da Maria Souza retirado desse livro Aconteceu na Casa Espírita, eu quero destacar para vocês quais são os argumentos dela que mais evidenciam o estado de fascinação. Primeiro, promessa de fama e mídia. Ela fala em anúncios em jornais conceituados, entrevistas na televisão e pesquisadores estrangeiros estudando suas faculdades. Outro ponto é a visão messiânica. Ela afirma que receberá receitas do próprio codificador.
e que reverterá tudo para a doutrina, colocando-se como instrumento indispensável. Outro ponto é a pressa e megalomania. Despreza o período experimental proposto, quer operar já em grande sala para multidões. E por fim, ameaça e vitimismo. Ao ser convidado à reflexão, reage. Vocês têm medo de eu me tornar mais importante, e ameaça deixar o centro levando os seguidores. Então todos esses são pontos que identificam nela a fascinação, tá? Isso porque cada ponto revela sinais clássicos descritos no Livro dos Médiuns: orgulho, infalibilidade e recusa de qualquer controle alheio. E quais foram os antídotos para a fascinação da Maria Souza que o Israel e o Castro, que eram lá os diretores, né, do centro espírita onde ela trabalhava, ofereceram para ela? Primeiro, o estudo e experimentação discreta. Eles propõem analisar a mediunidade com rigor, em grupo pequeno, catalogando resultados antes de partir para o grande público. Segundo, humildade doutrinária. Lembram que o objetivo espírita não é curar corpos, e sim almas. Logo, o médium precisa cultivar simplicidade e serviço anônimo. Depois eles falam no tempo de amadurecimento, citam exemplos de médiuns respeitáveis que trabalharam em silêncio durante anos antes de funções maiores. Depois falam da vigilância contra a vaidade, alertam para os perigos da fama e da busca frenética pelo destaque. E por fim, a observação quanto à conformidade às leis humanas. Eles recordam que cirurgias podem configurar exercício ilegal da medicina, trazendo consequências morais e legais. Então eu creio que esse exemplo da Maria Souza retirado desse livro, ele ilustra muito bem todo o conceito da fascinação tecido por Allan Kardec, e é muito simples de você entender como que a fascinação acontece através desse exemplo. Lógico, se lá dentro desse livro tem mais exemplos de fascinação e outros tipos de obsessão que acontecem dentro da casa espírita com os médiuns que ali trabalham. Tá? É bem interessante, se você faz parte desse tipo de grupo, ler esse livro para entender essas coisas. Conclusão. A fascinação é uma sombra sutil que pode obscurecer o caminho luminoso da evolução espiritual. Como uma névoa que se instala sem aviso, ela exige vigilância constante, humildade e compromisso com a verdade. Então era isso que eu queria falar com vocês hoje. Peço para que vocês deixem o seu comentário, compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode ser útil. Tá bom? Se você quiser entrar em contato conosco também, fique à vontade. Lembrando que tem muito mais conteúdo aqui no canal sobre o tema. Abraços e até a próxima.